Olá amigos, bem-vindos ao Meleca Pop e hoje a gente vai falar de um filme que tá dando o que falar por aí, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo, um novo original da Netflix que é inspirado em um livro de mesmo nome. Ele tem direção e roteiro de Charlie Kaufman, que é conhecido por essas produções um pouco complexas. Pra você ter ideia, ele é responsável por filmes como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Quero Ser John Malkovich. Então dá pra entender um pouco o que vem por aí. Mas ele nunca fez um filme tão parecido e confuso e bizarro como Estou Pensando em Acabar com Tudo. Mas se você não assistiu ainda, vai lá depois volta aqui pra assistir esse vídeo, porque esse é uma explicação do significado real desse filme que embaralhou a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Esse é daqueles filmes que você assiste e tem que ver uma explicação pra entender o que aconteceu, porque você passa as 2 horas do filme sem entender nada. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo explicando o significado do filme, pelo menos um deles, porque o filme tem muitas referências e muitos detalhes. Inclusive eu quero deixar bem claro que o que eu trago aqui é uma interpretação que faz sentido do filme, não quer dizer que é a certa, que é a correta. Inclusive o próprio diretor disse em uma entrevista que ele está aberto a toda e qualquer interpretação. Então vamos lá. A trama toda é feita pela perspectiva de Lucy, que está indo conhecer os pais do namorado com quem namora há bem pouco tempo, e em todo o trajeto da viagem a gente acompanha os pensamentos dela e o diálogo que ela tem com o namorado até chegar à casa dos pais dele. E fica claro pra gente que ela já tá pensando em terminar o namoro, por isso que ela tem esse pensamento frequente: estou pensando em acabar com tudo. Enquanto ela tem esses pensamentos profundos, enquanto olha pela janela, viajando, a gente tem a sensação de que Jake, que é o namorado dela, consegue ouvir o que ela tá pensando. E quando ela chega na casa dos pais dele, é só ladeira abaixo. Nada mais faz sentido. Os pais dele já agem estranho desde o início, mas o mais complicado é como eles mudam de idade em questão de segundos. Enfim, essa parte não é a mais estranha, tem mais coisa ainda. Mas o fator importante é que enquanto acontece tudo isso que eu falei, a gente tem cenas aleatórias de um zelador em um colégio. Mas que não faz sentido. São cenas dele almoçando, dele limpando o corredor, ou dele assistindo um filme. E a gente começa a pensar, quem é esse cara? Por que ele tá aparecendo no meio das cenas da Lucy e do Jake? O que tá acontecendo aqui, galera? Desconfortável é a palavra que resume esse filme, mas tem todo o sentido pra ser desse jeito e eu vou tentar explicar o porquê. Se prepara pro spoiler e pra grande revelação do filme. Tudo o que vemos é imaginação do zelador do colégio. Ele e Jake são a mesma pessoa, ou seja, todos os personagens dessa história não são reais. O zelador é a única pessoa de verdade no filme. Basicamente, ele é um homem depressivo e solitário que romantiza uma vida que ele nunca viveu. E depois dessa revelação, algumas coisas começam a fazer sentido. O fato, por exemplo, de que a Lucy toda hora muda de profissão. Às vezes ela é pintora, às vezes ela é física. Frequentemente ela muda a roupa. Às vezes ela tá com um casaco de uma cor, e outra vez ela tá com outra cor. Ela também é chamada por vários nomes e apelidos. Às vezes ela é chamada por Lucy, por Lucy, por Amy. A gente não entende nada. Dá pra entender por que as coisas mudam frequentemente. Estamos dentro da imaginação, dentro de um sonho de uma pessoa que muda as coisas quando ela quer. Se em nossa imaginação e nos nossos sonhos a gente pode mudar as coisas na hora e do jeito que a gente quiser, faz sentido que Jake, ou zelador, mude as coisas em sua fantasia com o desenvolvimento da história. Então, o fato dos pais mudarem sempre de idade ou de comportamento também parte disso. Ele testa qual é a melhor versão de pais para apresentar à namorada. Porque se em sua imaginação ele quer que tudo seja perfeito, por que não fazer os pais perfeitos para apresentar a namorada perfeita? Mas essa inconstância de informações, de mudanças de nomes, de pais, de roupas, de comportamentos, dá brecha para a vida real entrar nessa vida fantasiosa. Ou seja, quando a gente vê o uniforme de zelador na máquina de lavar, ou quando a mãe dá depoimento de como ele era uma criança complicada e ela não sabia lidar quando ele era criança. As pinturas no porão, representando a vontade dele de pintar, na verdade que ele queria ser pintor e ele reproduz isso na Lucy, falando que ela era pintora em certo momento. É complicado, eu sei, nem eu sei se eu tô conseguindo explicar direito. Mas tá, por que a gente tá na imaginação do zelador, ou no caso do Jake, e toda a história é contada pela perspectiva de Lucy? Por que frequentemente ele está pensando em terminar um namoro? Não podia ser uma história feliz? Um romance feliz? Mas isso tem um porquê também. Ele é tão inseguro que ele não consegue ver nem em seus próprios sonhos, em sua imaginação, motivos para uma mulher ficar com ele. O zelador, ou no caso Jake, é tão triste, se sente tão solitário que ele não consegue se ver como protagonista da própria história. Eu sei,
Daí que vem o duplo sentido do título do filme. Estou pensando em acabar com tudo pode ter a ver com uma garota que quer acabar com um relacionamento, mas pode ter a ver também com os pensamentos suicidas de uma pessoa muito solitária e depressiva. Quando a gente entende que tudo que a gente vê é fruto da imaginação de uma pessoa, a gente começa a entender que sim, é possível conversar com um porco animado, sim, é possível entrar em um musical aleatório, a representação também dos milhares de copos de sorvete que tem no lixo da escola pode ter a ver com as milhares de vezes que ele tentou reproduzir essa história na mente dele. Isso foi uma breve explicação da trama principal do filme. Na verdade, tem muita coisa ainda que dá brecha para outras interpretações, como por exemplo, como explicar o cachorro que não para de sacudir, como explicar as marcas de unha na porta do porão, como explicar a menina toda machucada na sorveteria da estrada. Enfim, a gente pode deduzir que tudo tem a ver com traumas da vida do zelador, ou de Jake. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo explicando o significado dos filmes, deixa aqui nos comentários. Eu tentei explicar, na verdade, porque nem eu entendi de primeira. Envie também esse vídeo pra quem assistiu e não entendeu nada. Talvez fique um pouco mais claro. Assista, estou pensando em acabar com tudo.